apaixonada pela história e pela cultura da Escócia. Então, quando saiu o filme da Valente, a Brave, na Netflix, eu coloquei imediatamente minha filha para assistir e assisti com ela diversas vezes. Quando chegou a época de escolher o tema do aniversário dela, eu dei uma forçadinha, mas ela gostou muito do filme e aí a gente acabou decidindo fazer a festa da Princesa Merida. E foi fantástico porque eu achei num brechó um vestido da Merida, da Disney mesmo, mas para vender a preço de usado. Então, nossa, caiu como uma luva. Eu não sou uma pessoa habilidosa com coisas manuais, com costura, com decoração. Eu não sei fazer muito bem essas coisas, então assim, montar uma festa para mim foi um desafio muito grande. Apesar de eu ter amigas fantásticas que trabalham com isso, eu acabei não contratando ninguém para me ajudar a bolar a decoração e eu usei muito o Google e o Pinterest para ter ideias. Então eu quero nesse vídeo contar um pouco para vocês. Cada detalhezinho sobre a decoração, sobre as brincadeiras e atividades que a gente fez na festa e também mostrar um pouco da comida, porque foi novamente igual a festa de 2 anos, foi uma festa 100% vegetariana, com opções veganas, né? Então pra gente isso é muito importante e deu super certo. Então eu espero que esse vídeo ajude quem estiver procurando ideias para uma festa de tema parecido, né? Festa da Valente. Quem sabe algumas ideias possam ajudar a inspirar. A primeira coisa que a gente decidiu é que a festa seria a caráter. Então, eu tinha anteriormente dado uma festa medieval e eu pedi para uma costureira criar um vestido para mim, é um vestido verde, eu acabei indo meio que de cosplay de Valente, apesar de que minha filha acreditava que ela era Valente e eu era a mãe da Merida, mas tudo bem. Minha filha com o vestido da Disney, né, a fantasia caráter, e pro meu marido eu resolvi ir atrás de um tecido xadrez no estilo tartan escocês e eu estudei um monte sobre como se faz um kilt de verdade, o chamado Great Kilt, que é aquele kilt que aparece na série Outlander, que é um kilt usado no século XVII, no século XVIII. Ao final desse vídeo, ou no próximo, depende do tamanho que ficar, eu vou mostrar como se monta o kilt, porque tem toda aquela dobra, é mais complicado que um rap sling, mas foi muito legal, então meu marido também foi a caráter, e ele super entrou na brincadeira. Pra começar, a festa foi no quintal da minha casa, então assim, o espaço eu tinha, e a gente só teve que arrumar umas mesas e umas toalhas de mesa, e aí eu arrumei umas toalhas de mesa em tons de marrom, xadrez, vinho, né, xadrez verde, para combinar bem com o tema da festa. Eu escolhi que as cores iam ser o azul escuro, o verde mais escuro e o laranja, né, que combinava bem com o tema da Brave. Então as bases para os docinhos eu pedi para uma amiga emprestada aqueles troncos de madeira cortados ou bases mais rústicas ou tigelas metálicas. Eu não queria nada que soasse fora de um contexto medieval, assim, que destoasse, tipo um plástico colorido. Minha sogra ajudou montando uma saia para mesa à base de fitas de cetim colorida, azul, laranja, né, e verde, e um tule laranja que ficou uma gracinha. Eu queria dar um efeito, e isso eu não tirei foto da frente, infelizmente, mas desde a entrada da casa até os fundos, eu confeccionei cerca de 30 fadinhas, aquelas fadinhas azuis que aparecem no filme que vão mostrando o caminho para a Merida, para a casa da bruxa, né? E aí eu comprei umas bolinhas de isopor e 2 tipos de tule azul, um mais claro e um mais escuro, e simplesmente embrulhei as bolinhas de isopor com esse tule azulzinho, dei um nozinho com uma fitinha de azul brilhante e pendurei com um barbante ao longo da entrada da casa. Depois no varal dos fundos eu coloquei elas assim em disposição para criar um efeito, e na árvore, em volta da mesa, assim a gente foi espalhando as fadinhas. E é uma decoração super simples, mas eu acho que deu um efeito legal. E o tio do meu marido teve uma ideia fantástica, que ele comprou luzes de LED individuais e a gente colocou dentro de cada fadinha e acendeu elas à medida que foi escurecendo, então elas ficaram um pouco iluminadas. Para colaborar com essa ideia das fadinhas, a minha sogra também trouxe um fio de LED, tipo esses que a gente usa em árvore de Natal, e a gente colocou num varalzinho do lado da mesa e acendeu eles na cor azul também. Então criou esse ambiente de fada para a festa, que
tem tudo a ver com o filme. E voltando à mesa, parte das comidas eu quis colocar em caldeirões, esses caldeirões pretos que a gente compra em Minas Gerais, em beira de estrada. Então eu coloquei suspirinhos azuis dentro de um caldeirão pequenininho, azul, novamente o suspirinho lembrando a fada, e também pães dispostos num caldeirão maior, assim, para dar aquela ideia do caldeirão da bruxa. Minha sogra ajudou a fazer flechinhas, e essas flechinhas a gente usou para enfeitar a mesa e também para espetar maçãs que enfeitaram as mesas em volta onde os convidados sentam. A Merida passa o tempo todo comendo maçãs, né? Ela tira flecha contra maçãs, aquela coisa toda. Então a gente ficou flechinhas nas maçãs e colocou na mesa também. Então, a gente embrulhou as balas de coco também num papel azul, assim, com azul escuro também, espalhando assim para lembrar a questão das fadas. Eu acho que isso não ficou muito óbvio, mas essa era a ideia. E eu comprei cachepozinhos para colocar salgados, verde e laranja, e imprimi uma arte digital do tema da Merida, recortei e coloquei os palitinhos enfeitando, né, pela mesa com os personagens do filme, né, com a Merida, com a mãe dela, com o pai, os irmãos, os ursos. Outra coisa que eu acho que foi bacana, eu fui numa loja que tem aqui em São Paulo, que é a Decathlon, que é uma loja de artigos esportivos, e lá vende material para arco e flecha esportivo. E eu comprei 2 alvos grandes, bem naquele estilo do filme, assim, vermelho, branco e azul, e colei nas paredes do muro da casa, assim, coloquei em alguns locais. E quando eu fui comprar o tecido do kilt para o meu marido, eu também comprei outros tons de xadrez para simbolizar os clãs, de 1 metro mais ou menos cada um, e pendurei nas paredes da casa, no muro, perto das mesas, pendurei aquele tecido xadrez para criar também um ambiente. Eu não queria usar copos descartáveis, então eu pedi aos convidados, como é prática na escola da minha filha, também nas festas, que cada um trouxesse a sua caneca, mas eu também comprei alguns copinhos plásticos reutilizáveis, verdes, e umas canequinhas metálicas, que também lembram essa coisa mais medieval, assim, que as crianças usaram. E aí não deu muito certo, mas eu achei uma costureira que faz aquelas touquinhas de bebê, aqueles gorrinhos de crochê, e ela fez um gorrinho de urso, e eu tentei colocar no nosso cachorro para ele ser o urso, mas ele não deixou ficar muito tempo com aquela touca. Mas foi divertido de toda forma. Em relação à decoração, eu acho que foi isso que deu o tom da festa. E aí junto da decoração vem a música, que eu acho muito importante. Então eu baixei as músicas do filme e coloquei num pendrive. E baixei também algumas músicas tradicionais escocesas e irlandesas, cantadas em gaélico, com músicas dançantes e animadas, com gaitas de folha, aquela coisa assim. Eu acho que a música colabora muito para criar um clima na festa e remeter, né, a esse ambiente escocês. Eu fiz uma lista com essas músicas, menos com as do filme, mas essas outras escocesas, celtas, etc. Eu coloquei numa playlist do meu Spotify e eu vou deixar o link para ela aqui embaixo, caso vocês queiram copiar, fiquem à vontade. As comidas eu gosto de falar sobre elas porque, como eu disse, foi uma festa 100% vegetariana. Então eu saí um pouco daquele tradicional de coxinha de frango, empadinha, né, de carne e tal. Então eu encomendei alguns salgados, teve enroladinho de alho poró, trouxinha de espinafre, pastel assado de milho, empada de palmito, um pastelzinho assado de tomate e queijo e um enroladinho de berinjela. Além disso eu fiz aquela pasta de grão de bico, o hummus. E comprei um patê de cenoura vegano delicioso que uma conhecida minha faz. E a gente colocou tanto o hummus quanto o patê de cenoura naquelas barquinhas de farinha de trigo fritinhas, que são uma delícia. E a gente comprou pão e cortou o pão e colocou os pães ali para o pessoal se servir, porque, né, pão tem tudo a ver com comida medieval. E acho que todo mundo gosta, né? E aí, para dar só um efeitinho, eu comprei aqueles palitinhos de trigo com sal e coloquei nos cachepozinhos. E acho que foi assim, tirando o pastel assado de queijo com tomate, todo o resto era vegano. Então tem muita opção assim pra festa que fica muito gostoso. E eu acho que todo mundo aproveitou muito bem assim os salgados. Os doces tinha, né, como eu já comentei, as balas de coco. Um docinho que eu faço tipo beijinho, só que eu faço com leite de coco, então é um docinho vegano. E aí eu encomendei uns cupcakes de baunilha com recheio de geleia de morango e uma cobertura laranja por cima. Eu falei pra ela qual era o tema da festa e falei as cores que a gente queria, então assim, os docinhos também colaboraram, né, na decoração.
E aí tinha brigadeiro, docinho de leite ninho e um docinho de maracujá delicioso. Fiz gelatina vegana de morango, que vendia na ótica, não vende mais, eu tinha umas últimas caixas. Coloquei os suspiros azuis nas panelinhas e encomendei na padaria um pãozinho redondo, recheado de baunilha com uma cereja em cima. Eu queria que fosse igual aos do filme, e aí o pessoal da padaria me entendeu errado e acabou botando uma cobertura de chocolate também. Ficou menos parecido com o do filme, mas ficou delicioso. E aí eu espalhei uvas e maçãs pela mesa. As crianças comeram as uvas e maçãs, não era só enfeite. Inclusive as maçãs que foram espetadas por flechas nas mesas individuais, no final da festa o pessoal estava comendo também, e era para isso mesmo. E o bolo foi um bolo que eu encomendei com a Paula Flore. Ela é uma chefe que ela faz comidas veganas e doces veganos. E o bolo foi 100% vegano, foi um bolo de chocolate, mousse de chocolate, delicioso. E ela conseguiu fazer um bolo de urso, com a questão do urso, né, que a mãe da Merida vira um urso. Então, eu adorei. Sobre atividades para as crianças se divertirem na festa, eu sou um pouco da linha que é melhor deixar as crianças livres e simplesmente fornecer algumas coisas para elas criarem as próprias brincadeiras. Eu não gosto muito de festa que tem sempre um adulto orientando atividades e brincadeiras com as crianças. É legal, às vezes, ter um animador, tem animadores muito bons que fazem brincadeiras à moda antiga, que eu acho super legal, mas eu acho que alguns elementos já bastam, ter o espaço, poder brincar e deixar as crianças livres já funciona bem numa festa. Então eu só disponibilizei algumas coisas para acrescentar diversão, que né, é tradicional, piscina de bolinha, uma cama elástica, um pula-pula. E aí tinha uma moça que fazia pintura na mão e no rosto das crianças, né, que na cidade de 4, 5 anos elas adoram. Eu falei para as crianças virem fantasiadas, então muitas toparam e apareceram com vestidos de princesas. A gente tinha a Elsa, a gente tinha a Branca de Neve, a Cinderela. Tava muito divertido ver a criançada fantasiada, alguns adultos também toparam. A música, teve um momento que a minha filha começou a dançar com a música traz a alegria, traz a gente para esse momento de festividade e conecta com a história, com o tema da festa, então eu acho fundamental ter música infantil na festa. Aí eu peguei um daqueles quadros brancos de escrever e desenhei um alvo e comprei uns 8 arcos e flechas, nessas de lojinha de brinquedo infantil que tem assim no calçadão, sabe? Foi assim, 7, 8 reais cada arco, não foi muito caro. E aqueles arcos infantis que eles grudam. E aí eu coloquei assim numa parede, não deu nem pra pendurar, assim, e a criançada brincou bastante, assim, revezando entre si, atirando as flechas ao alvo, depois levaram as flechas pra longe, os arcos foram brincar de fantasia, né, que elas eram arqueiras, que elas eram princesas valentes e tudo mais. O meu cachorro foi parte da diversão um momento, né, que tem criança que gosta muito de cachorro, o Bruce, ele é muito bonzinho, então pra ele não ficar sempre preso, a gente deu uma andada com ele entre as pessoas, assim, deixou ele receber uns carinhos. Não era bem um urso, mas era fofinho. E um dos pontos altos da festa, acho que foi a ideia que eu tive para lembrancinha, que foram coroas de feltro, confeccionadas por mim, pela minha sogra e pela tia do meu marido, que elas, poxa, ajudaram muito a gente recortar o feltro, colar, costurar, né? Costurar não. Mas a gente fez várias coroas, uma para cada criança. Antes do parabéns a gente entregou as coroas para as crianças, tinha 4 cores mais ou menos que elas podiam escolher. E cada coroa vinha com um saquinho azulzinho e dentro desse saquinho tinha aqueles adesivos brilhantes, assim, com lantejoulas e joias preciosas coláveis, assim, que a gente encontra em material de papelaria e de loja de tecido de costura também. Então a ideia é que cada criança ia enfeitar a sua própria coroa com as cores dos brilhos que elas quisessem, cada uma recebendo um saquinho. Teve um momento que eu olhei assim e tava todas as crianças sentadas nas mesas, na grama, nos tapetes no chão que a gente estendeu na grama, assim, colando, enfeitando as suas próprias coroas. E aí quando tava todo mundo já pronto, a gente foi cantar o parabéns. E todas as crianças eram príncipes e princesas, né? Então, de toda forma, eu acho que as crianças gostaram muito de montar as coroas, né? A criança na cidade, ela gosta muito de desenvolver o seu próprio brinquedo, não só de receber pronto, né? Então, fazer do jeitinho dela. Eu achei isso muito especial, eu acho que deu super certo. Enfim, ficou como lembrancinha da festa.